Bonsoir. S'il y a un sujet qui mérite le titre de question de temps, c'est bien celui de l'ordinateur. Grâce à lui, ou à cause de lui, les sociétés modernes sont en train de changer radicalement. L'ordinateur n'est certes pas nouveau. En revanche, sa généralisation, qui a permis de le rendre accessible à tous, est un fait récent e capital. Os primeiros hackers surgiram nos anos 70. Este termo de origem inglesa define alguém que adultera a estrutura de algo, um faz-tudo, por assim dizer. Estamos a falar dos apaixonados da informática. Foi na América que estudantes de grandes universidades criaram, corrigiram e refizeram códigos de programação, trazendo ao mundo o primeiro programa de computador. Eric Raymond é um desses primeiros hackers americanos que fez parte desta grande aventura informática a partir de sua casa, na Pensilvânia. Em colaboração com tantos outros, este autodidata contribuiu para a criação de vários softwares livres, como por exemplo Linux ou Netscape, um navegador de internet que mais tarde daria lugar ao conhecido Mozilla. What typically happened was somebody would write some program and put it on an FTP site. Somebody else would pick it up, and they would modify it, and then they would send patches back to the originator by email, diffs. This is a way of saying this is how my version differs from yours. It's possible to take a diff and apply it to that source and get a patched version. So what we did was we sat on our individual sites and flung diffs at each other. Os hackers estabeleceram assim o conceito de troca de informações, de partilha de trabalho. Primeiro essa partilha era feita de computador para computador. Depois vieram as linhas telefónicas. Assim nasceu uma rede promissora chamada Internet. Este modo de trabalho que envolvia a correção mútua tornou-se cada vez mais popular em todo o mundo. Eric Raymond chama-lhe código aberto ou código aparente. It's the practices of exposing the source code of software to as many different eyeballs as possible, as many different people, as many different viewpoints, in the hope that problems with it will be visible to somebody, not necessarily the same person 2 different times in a row. Those amateurs can do something valuable, which is they can look at your code from angles that you might not have considered. They might have ways of stress testing it that you don't. They might be able to uncover bugs which won't manifest in your particular test environment. Eric Raymond é bastante conhecido entre os hackers. É ele o autor de muitos dos códigos dos telefones e computadores que utilizamos hoje em dia, embora não tenha sido recompensado por isso. If your head is wired the way a hacker's head is wired, programming or doing other kinds of hacker-like design is fun. It's rewarding. It's something you want to do and want to do more of. It's even more fun when you're plugged into a community that can give you feedback, that praises your work that's good when it's good and criticizes it when it's bad. O crescimento da internet fez com que centenas de milhares de hackers se juntassem ao movimento em que cada um dá a sua contribuição na criação de novos programas. O código aberto tornou-se mais do que um simples método de trabalho. Tornou-se sinónimo de transparência e liberdade individual. Código aberto é o grito de guerra dos que lutam contra o controle dos governos ou empresas sobre a rede. É uma forma de luta contra a espionagem e corrupção. Big organizations have big inertia. They overcommit to wrong approaches. Hobbyist networks, open source networks, are much more agile. They adjust to failure. They take feedback from reality much more quickly. It's an evolutionary process. Evolution is messy. Evolution is not command and control. Evolution is not a planner in a skyscraper saying, march all of you march in this direction. Todos os anos realiza em Nova Iorque uma feira de makers, um evento que reúne toda uma nova geração de criadores. Estes faz-tudo têm um objetivo comum: não terem de trabalhar sozinhos na sua garagem, mas antes em conjunto com os outros makers. So we created a cloud that you can control from the cloud. So we created a web app
that you can press the buttons and change the color of the cloud. This is my giant wall of LEDs. Anything in the top left corner of my screen gets sent to the wall automatically. I'm running a camera right now, but I could just as easily play a movie or something else. It's a touch creature, so it's a kinetic sculpture that when you touch it, it touches you, and it just reacts to you. Someone who is building, creating, shaping, forming, even taking things apart. And I think the sense today we have of makers is that people do projects. They create things as projects. And then they share those projects, whether physically at a maker fair or online. But I think the fact that you see yourself as a producer and not just a consumer is kind of the core of what this event is about and what we think the maker movement is about. Há 10 anos surgiu uma tecnologia que se tornou imprescindível para os makers. A impressora 3D, que permite copiar e criar objetos reais a partir de dados numéricos. So 3D printing started around the late 80s. I forget exactly what year, maybe 86. It was patented very soon afterwards. So what that meant is that only in academia could you get access to a 3D printer. You could read about them in tech magazines. We all read about it. We all kept wondering, when am I going to see this 3D printer thing? But nobody really had access to some. And if you did have access to one, it meant you worked at a place where they bought this $60,000 machine. You weren't going to use it for anything else. So when the patent finally expired 20 years later, there were people who had access to this and said, hey, what if everybody could make one of these? This is awesome. I mean, people could make incredible things with this. It would take off like the Gutenberg printing press. So eventually the idea was arrived at, well, if you made a printer that could make copies of itself, so a printer that was made out of 3D printed parts. A primeira impressora 3D disponível ao público surgiu em fevereiro de 2008 na Universidade de Bath, no Reino Unido. Adrian Bowyer, o seu fundador, apelidou-a de Darwin e utilizou-a para imprimir as peças do modelo seguinte da impressora. Foi assim que começou um longo ciclo de impressoras de código aberto que se multiplicam a si próprias. São chamadas RepRap. Colocam-se fibras de plástico num tubo que se encontra ligado a uma câmara quente onde o plástico será fundido. De seguida, num movimento horizontal, imprimem-se formas plásticas de 2 dimensões. Esta é a primeira fase da impressão. So it'll basically print the first layer onto something like glass. And the first layer will stick down. As long as you get it to stick, then you're good. The next layers print over that previous layer and bond to it. And they just keep going, and they print this extra little slice over and over and over until at the end you have a solid shape that's unbelievably strong and welded together. And that's basically it. There's no true magic to it. I was very happy when I made this assembly over here. It looked really beautiful, but it was expensive to build. And then later versions, like over here, this version, the exact same thing, which was, I don't know, 10, 15, 20 nuts and bolts at least, and a couple of bearings on there, instead is one hunk of plastic. And this one hunk of plastic replaces that entire thing. And that's just one example of how the versions of the printer have gotten better over time. And people keep fixing a certain part and uploading it, and everybody uses the better version that comes out. And the project gets better over time. Basta darmos uma vista de olhos à feira de makers para podermos ter uma ideia da quantidade infinita de impressões que podemos fazer. São cada vez mais precisas e sólidas, o que faz com que a lista de objetos a imprimir seja interminável. Este método de fabrico aditivo, uma outra forma de apelidar a impressão 3D, poderá vir a revolucionar os vários grupos sociais. Se substituirmos o plástico por produtos comestíveis, qualquer dia podemos estar a comer pizzas que foram impressas, biscoitos de insetos transformados em farinha e até carne sintética. Já no setor imobiliário, imaginem podermos vir a imprimir camadas de betão para construir casas. A Agência Espacial Americana vê na impressão 3D uma forma de evitar o transporte de materiais para a construção dos seus equipamentos.
Como veem, até no setor espacial, a impressão 3D tem a sua utilidade. Não seria giro imprimir aldeias na Lua ou em Marte? As impressoras 3D também podem ajudar os países menos desenvolvidos ou que foram devastados por catástrofes naturais. Por isso há um número crescente de ONGs que usam impressoras 3D. Sempre que algo deixa de funcionar, ligam as impressoras 3D a painéis solares e imprimem seja que peça for, até material médico. Exemplo disso é a Enable, uma associação que imprime próteses ortopédicas num dos países mais pobres do mundo, o Haiti. Right now it's mainly about organizations that are interested in working with nonprofits in Haiti and bringing the materials, bringing the equipment down. So what we're trying to do is bring printers down with us, but more importantly, we want to teach them how to use it so that in the end that they are able to make this whole operation self-sustainable, then that we are only a resource enabling them to help them accomplish this kind of work. A Enable nasceu há mais de 30 anos e as próteses que imprime têm um custo 100 vezes inferior ao das próteses ortopédicas comuns. This hand was designed so that there's a little socket here on the inside here. And so when we're dealing with the patients that we initially started with were missing fingers. They still had a palmar surface, but they didn't have the fingertips. So they would be able to fit their palm into the surface here so that when they actually bent the wrist, just like if by bending the wrist here, you're actually able to mimic that same motion and the fingers would close then. Uma vez que este modelo se adapta às suas medidas, os milhares de crianças que precisam destas próteses já não têm de esperar até ao fim do seu período de crescimento. Este é um dos exemplos de eficácia desta tecnologia desenvolvida pelos hackers. Foi graças à existência dos hackerspace que tecnologias como a impressora 3D viram a luz do dia. Tratam-se de espaços públicos onde os hackers se reúnem para porem mãos à obra e desenvolverem os seus projetos. O NYC Resistor é um dos hackerspace mais conhecidos nos Estados Unidos. Situa-se em Nova York e Brad Bettis é um dos seus fundadores. Pode dizer-se que é o Steve Jobs da impressão a 3D. O local é de tal maneira famoso que é necessário ser sócio para ter as chaves do espaço. Mas o público só vê as suas portas abertas algumas horas por semana. É aqui que se reúnem os hackers e makers para partilharem as suas criações e ideias. A eletrónica, a disciplina favorita dos hackers, encontrava-se inacessível a estes amadores devido à miniaturização progressiva dos sistemas levada a cabo por empresas de informática. Agora, o surgimento de componentes de fácil utilização permite que qualquer pessoa possa criar o seu próprio sistema. Este fenómeno tornou-se de tal forma popular que a Resistor dispõe de máquinas de venda automática com estes produtos. So this is our mini Shenzhen, basically. We just happen to stockpile in a lot of stuff, so rather than like working on a project and then realizing you need a specific type of capacitor resistor and then stopping everything and waiting for like shipping to happen across the world to arrive to you, we have a sort of big collection of, bits and bobs that might go into a project that we have. Everything from servo motors to resistors to capacitors and other like smaller components and things. David Huerta tem 31 anos, é programador durante o dia, hacker durante a noite e membro da Resistor há 5 anos. Passa aqui muitas noites, imerso nos seus projetos que se situam entre a programação e a eletrónica. Os componentes que utiliza não requerem nenhuma formação prévia. Tratam-se de microcontroladores, circuitos integrados suscetíveis de serem programados. Por isso, basta-lhe ligá-los a um computador. This LED is connected to pin 13, and pin 13 at the very beginning is set to output. So rather than an input, which would be for a sensor or some other device that takes an input, this is saying like send the electrons that way rather than expecting them to come in. And that's basically what it's doing. It turns it on for a second and turns it off for a second. Basta ao David alterar alguns códigos para poder definir a frequência com que a luz pisca. So I'm going to change this to 2000. That idea. 1, On my 2, first try here? Yeah, it 1, works. 2. If you didn't have the ability to change what was here, then you would have to replace this with something else, with another piece of hardware. Whereas since this could be many different components as you program it to be,
not many different components, but you can have it do very many things. Then you only need one that you can change the code for, and then have that stay the same while the code actually, does all the heavy lifting. Os microcontroladores são pequenos computadores com vários pontos de entrada e saída. A esses pontos de entrada podemos ligar um sensor de movimento, um microfone ou até um GPS. Os dados desses dispositivos são transmitidos ao processador do microcontrolador, que os transformará em dados numéricos. Uma vez que foi programado para tal, o microcontrolador interpreta estes dados e em troca oferece uma resposta veiculada pelo ponto de saída. Essa resposta poderá refletir-se no movimento de um motor, no piscar de uma lâmpada, num som. E por que não ter os três em simultâneo? A programação não tem limites. Hoje, os makers ligaram um sensor de temperatura ao microcontrolador. Basta carregar numa tecla e os dados registados variam em tempo real. There's a lot of possibilities for it. Just connect it to. Yeah, you can display it on a screen. Exactly. It's your home temperature monitor. Just like any other displays with temperature and time and stuff like that. You can build your own basically. If you have a big coffee mug, you can put it at the bottom, and then you know the temperature of your coffee mug. Basta conectar os sensores que quiserem aos microcontroladores e os hackers podem analisar qualquer tipo de dados, até os do ser humano. Esta startup em Brooklyn produz instrumentos que medem ondas cerebrais, equipamentos que antigamente só as instituições dedicadas à neurofísica é que possuíam, dado o seu elevado preço. Este modelo é o mais acessível no mercado. Now we have a headset. Como seria de esperar, o capacete foi impresso. Once the headset comes off the frame, you can pop this node into place and then twist your little... Simple as that. Connor Russomano e o seu sócio não têm um curso de neurofísica. Connor é engenheiro mecânico e o seu colega é artista. Ambos trabalham em conjunto com um grupo de neurohackers através da internet. Estes amantes da neurofísica participam no projeto não só financeiramente, mas também na parte de programação informática e concepção de produtos. The idea for the zip ties, to actually secure the cabling with zip ties, that was, an idea that I discovered here. And now we put zip ties in all of our kits because it makes sense to do that. O dispositivo tem por base um microcontrolador ligado a 8 elétrodos que podem ser colocados em qualquer parte da cabeça ou nos músculos do nosso corpo. Okay, blink your eyes a couple times. So here we have the eye blink artifacts. And now grit your teeth. And this is the EMG signal, high frequency, high amplitude signal. We are able to measure electrical brain signals, muscle signals, and heart signals. So essentially the waves of electricity that our nervous system splashes against our body. We can sample that from different locations and look at voltage over time and the wave patterns that emerge from that. Come on, you can do it. There it is. That's kind of the sweet spot, I think. When you close your eyes, your occipital lobe has nothing to do because there's no input into it, and so it goes into sort of an idle state. And its idle state happens to be at 10 hertz. See, this is the alpha wave. That's that, and the spike there, right? Beautiful. Os avanços registados no conhecimento do nosso cérebro poderão vir um dia a fazer mover bem mais do que um pequeno helicóptero. Pessoas com deficiências motoras e vítimas de AVC estarão já a testar estes capacetes na esperança de um dia virem a recuperar a mobilidade que perderam. A zona do cérebro que revela mais avanços na investigação é a do córtex motor, uma zona do cérebro localizada entre os nossos ouvidos e controla o movimento corporal. Cada uma das zonas do cérebro tem terminais nervosos que estão ligados a um órgão. Por exemplo,
Quando queremos mexer o braço, a zona responsável por tal movimento envia um sinal elétrico para o músculo em questão. Se quisermos mexer os dedos, são as zonas responsáveis pelo movimento da mão que enviam esse sinal. A investigação no campo da neurofísica permite-nos conhecer cada vez melhor o nosso córtex motor. Quem sabe, um dia poderemos interagir com máquinas. One example of motor cortex classification system would be to map the right hand, the left hand, and your feet to 3 different outputs of a controller, either a virtual controller or a physical device. It's possible that in the near future or in the long-term future we have systems where we begin to build a better understanding of the actual activity of our brain. But right now we're just starting to play the game. São apenas alguns os neurofísicos que já conseguem mover as suas personagens em videojogos, tudo graças a sensores extremamente precisos. I'm going to try to control the Hexbug with my brainwaves. Oh, it's getting excited already. Os neurohackers partilham vídeos das suas descobertas. Desta forma podemos testemunhar inovações como controle através da frequência visual, a classificação dos sinais musculares. Até conseguem piratear o braço do colega. Joaquin is going to place surface electrodes above the ulnar nerve on the forearm of Gabriella. Este é apenas um exemplo do que a extensa criatividade dos hackers consegue fazer. O facto de partilharem todas as suas descobertas e as suas competências de programação poderá vir a fazer deles os primeiros a conseguir uma verdadeira interação homem-máquina. E se um dia eles viessem a conseguir programar não apenas objetos, mas o ser humano? Esse é um dos objetivos de investigação dos biohackers, os hackers dos seres vivos. Michael Flanagan é um desses biohackers. Enquanto os piratas informáticos mexem em linhas de código, ele trabalha com um código bem mais complexo que existe há milhões de anos em cada uma das nossas células: o ADN. O ADN contém milhões de padrões base que formam os genes. Cada gene é um código para a produção das proteínas necessárias ao funcionamento do ser humano. Mas estas proteínas não são produzidas constantemente. Cada gene possui um ou vários promotores que irão regular a transcrição dos genes nas células. As células só reconhecerão uma parte do código ADN se estiverem reunidas as condições para a produção da proteína, isto é, um nível de temperatura, de luz ou um certo equilíbrio químico. Este código permite a cada uma célula detentora do mesmo código ADN produzir diferentes proteínas consoante as necessidades e o ambiente. Prática comum nos dias de hoje é o isolamento e sequenciação genética, que nos permite criar novos genes através da recombinação de várias sequências. Michael Flanagan espera desse modo conseguir associar promotores a genes à sua escolha, para que possa criar bactérias que produzam proteínas a seu pedido. What I'm trying to do is I've got a stretch of DNA that I will call U for upstream, and I'd like this to precede my downstream part and then put it into this larger backbone. So U for the upstream part, D for the downstream part, and D for the backbone. One way of looking at it is that it's sort of like taking 3 different parts from 3 different Lego kits. They'll all fit together, but the first part might be from a medieval castle, the second part might be from a fire truck, and the third piece might be from a baseball stadium. But they're being organized in a way that they've never been organized in before. Para introduzirem novos genes na bactéria, os biohackers usam estruturas de ADN independentes chamadas plasmídios. Os plasmídios são feitos de ADN compacto que passa pela membrana da célula através de um simples processo químico. Os biohackers unem os diferentes genes através de enzimas e de seguida inserem novamente o plasmídio alterado no interior da célula. Este novo gene será tratado da mesma forma que os outros plasmídios e um dia será transformado em proteínas. Michael Flanagan foi o primeiro biohacker a mostrar o que são as fotografias bacterianas. A título de exemplo, este biohacker extraiu bactérias E. coli do nosso sistema digestivo e expôs essas bactérias à luz para criar uma reação. As bactérias expostas a uma luz verde, por exemplo, produzem um pigmento preto,
Passadas algumas horas, todas as bactérias juntas formam um desenho equivalente a uma fotografia dentro de um recipiente de laboratório. We're taking the genes for being responsive to light, and these came from cyanobacteria, bacteria that are floating around on the tops of ponds and waiting for the sun to rise. So it started in this one type of bacterium. Now we're putting it into a totally different bacterium. And as we put it into a totally different bacterium, we now have the opportunity to carry out different functions that have been carried out before. So it detects the presence of this light at a very particular wavelength. And now it says, okay, this light is shining on me. I need to express this certain gene. I need to manufacture this particular protein. And it turns out in the photographic bacteria experiments, when it manufactures this particular type of a protein, it begins to digest the medium that this bacterium is hanging out in, and it produces a black pigment. This black pigment is what we end up seeing in the final image of the bacterial plates. A fotografia bacteriana é apenas uma primeira fase. Através da modificação genética das células presentes no fermento, os biohackers são capazes de produzir aromas como a baunilha ou substâncias psicotrópicas, como o tetrahidrocannabinol, presente nas plantas do género cannabis. Com a modificação genética das células, podemos simplesmente produzir tal substância em vez de ter de colher as plantas. O laboratório público de Michael Flanagan, GenSpace, situa-se no centro de Brooklyn e foi fundado em 2010. Este é um espaço de liberdade onde os cientistas, os biohackers e os estudantes trabalham juntos em projetos biotecnológicos. We've taught hundreds and hundreds of people to do biotechnology, genetic engineering, synthetic biology. It's kind of like a gym. In that, although I hate that comparison, but if you pay $100 a month, you get access to the facilities and a certain amount of shared supplies, things like Petri dishes and pipette tips and gloves. And the rationale behind that is we don't want to put up a barrier to anyone. How interested are you in kind of the DIY part? Yeah? Okay. All right. Well, then this is pretty instructive. For this purpose, just uniodized table salt is fine. Michael Flanagan não estudou genética, mas engenharia mecânica e já trabalhou na NASA. Adquiriu os seus conhecimentos em biologia nos sítios e fóruns dos biohackers, onde também se encontram disponíveis as informações que recolheu sobre o genoma da bactéria E. coli. Os 4,6 milhões de bases de dados são de acesso público e qualquer um pode solicitar a sequenciação que pretender. So what was received in the mail, the sequencing primers for a particular gene that we were interested in. Uma empresa especializada trabalha nas cadeias de ADN solicitadas. Bastam $1 por cada letra da molécula de ADN e algumas horas de trabalho para o seu pedido ficar pronto. So what we have is a dehydrated powder. It's just a chemical, it's just a molecule with a very particular structure. All by itself, it does nothing. It's sort of like getting computer code that is just typed out onto A4 paper that has some text on it. All by itself, it does absolutely nothing. Será ético deixar que amadores peguem em sequências de ADN e brinquem com elas desta forma? Desde 2006 que as sequências de ADN são controladas pelas autoridades para evitar o surgimento de vírus perigosos. Mas o acesso dos hackers a estas tecnologias, que antes estavam limitadas aos cientistas, continua a causar apreensão na sociedade. Os zombies, as epidemias provocadas pelo homem e até as promessas de vida eterna. Cenários destes, anteriormente reservados a obras de ficção científica, já não são vistos como algo tão irreal. Em novembro de 2015, um biohacker americano afirmou que alguém lhe havia injetado um vírus geneticamente modificado no estrangeiro. Tal afirmação vai contra a opinião dos especialistas, para quem tal processo é impossível. And nature is the ultimate bioterrorist. Nature is always experimenting. It's always trying things. And out of all the millions of different forms of microbial life,
only a handful have succeeded in being really, really dangerous, like Ebola. So the thought that you could, out of the box, create something different and weaponize it, which is a whole other thing. How do you get it to wreak havoc? Where do you put it? That's a really tall order. If you consider how few of those attempts have been made, you need more knowledge than you would pick up in one class at GenSpace to do that. Plus, you would put yourself at risk of being affected by whatever you were working on unless you had the proper facilities, which, by the way, we don't even have, because we're biosafety level 1. We don't have a biosafety level 2 cabinet with the right airflow to protect the operator from something like that. Na internet, os hackers mal intencionados e por vezes solitários são chamados de black hats, literalmente chapéus negros. De facto, existem alguns hackers com intenções maliciosas no mundo real. As suas invenções são não só perigosas, como por vezes mortais. Além do mais, essas invenções estão acessíveis ao público e podem ser copiadas por qualquer um. Será que é necessário proibir o acesso a certas tecnologias e pôr um travão na progressão dos hackers? Como é que poderemos identificar tais terroristas quando os seus produtos estão à distância de um clique? Em 2001, o FBI criou uma divisão destinada ao combate às armas de destruição maciça. O agente especial Edward Yu é responsável por uma equipa composta por cientistas, bem como por pessoas que já foram hackers. O seu trabalho é bastante sigiloso nesta luta contra eventuais ataques destes Black Hat. No entanto, como é de conhecimento geral, podemos encontrar estes hackers nos hackerspace e laboratórios amadores. This is moving at incredibly fast pace, rapid developments. That's why it really is important that we have this type of outreach engagement now, while we still have a window of opportunity to make an impact on the community. So we, as I mentioned, educate and empower them, because if we do our job right, they're going to be in a position to, as you mentioned, self-identify the potential consequences or risks that these new developments come in. And then if that's the case, that's the time where they can put in measures to protect and address those potential risks. If there ever was another pandemic, we might be handicapping ourselves in the next best effective vaccine might come from a community lab space. I wouldn't put it past them. So again, it means balancing the risk and the benefit and making sure that we have the proper dialogue between the scientific community and ourselves, because you can't have one outweighing the other. No entanto, nada impede os hackers de colocarem a sua própria vida em perigo, quando tal não afeta a restante sociedade. Amal Grafstra é um body hacker, isto é, um hacker do corpo humano. Em 2005 decidiu fazer uma experiência e implantou um dispositivo em si próprio. It's right there, and you can kind of, if I press that out, you can see it. But if I let go of it, it's kind of it just seemed simple and like not a big deal for me to just say, yeah, I want to get an RFID tag that has been put into pets for decades, right? I want one here in my hand so that I can open doors and things. It just didn't seem like it was anything outrageous. Este dispositivo de identificação por radiofrequência serve, por exemplo, para contar gado ou contentores. É um simples código de barras que se passa num sensor configurado para reconhecer tal código. É cada vez mais frequente os hackers implantarem este dispositivo para evitarem que o seu computador seja alvo de pirataria. Deste modo, eles são os únicos a poderem aceder-lhe. People are getting pacemakers put into their hearts and brain stimulators put into their brains and insulin pumps installed in their back. I mean, that's real cyborg stuff, right? And this is just like, oh, I put this here. So it's social. It's a social evolution that has to happen. And I think probably if time and history has anything to say about it, it's probably the most important thing happening right now is the breakdown of social fear and stereotypes and kind of apprehension about this type of technology.
em Pittsburgh, na Pensilvânia. É na coletividade Grindhouse Wetware que se reúnem os body hackers mais extremistas. São apoiantes do transhumanismo, movimento segundo o qual o ser humano será capaz de controlar a sua própria evolução. Nos seus tempos livres, estes hackers trabalham num laboratório onde as câmaras não chegam. Apenas 2 aceitaram falar conosco. Oh, there we go, yeah. No, it's called the North Star. This is what it looks like, unencapsulated. This is just the circuit board. But we have to do all the testing with the North Star. I'm going to say to just prove that we can safely encapsulate and implant a circuit board, a working battery-powered circuit board in people without anything going wrong. A implantação destes dispositivos proporcionou novas perspectivas aos body hackers, o que irá permitir-lhes receber mensagens em código Morse ou até controlar objetos à distância. Tornar-se-ão uma espécie de super-humanos com mais de 5 sentidos. Há inclusivamente estudos publicados relativamente a este tema. É o caso dos raios infravermelhos ou do implante que monitoriza constantemente os níveis sanguíneos. Yes, you can get a magnet implant, which is neat when you pick up a paperclip or pick up a bottle cap and show it off to your friends, but it's much more than that. It really allows you to feel electromagnetic fields. And I think that to expand the capabilities of humanity, like right now you can only see certain light waves. If we could see an ultraviolet or infrared or X-ray or gamma, you could see all these things that you're missing. And the magnet implant that Grindhouse is doing is just a novelty fun thing, is the first step into showing people there's so much of the world you're missing. Os super-humanos é apenas a primeira fase do transhumanismo. O derradeiro objetivo é bem mais ambicioso e mais difícil de ser levado a sério. A imortalidade. We make this open on some of the forums we're a part of, and we post it on our website, and anyone can go and access this information and use it for their own projects or make improvements on it or hopefully spur some of their own innovations. We would love to see the community of citizen scientists and hackers go out and use this to build something new and interesting that maybe even we didn't think of. You know, Grindhouse wants to build an artificial organ so that your heart never goes bad, or your liver or kidneys never go bad, or ultimately so that consciousness can be transferred from a brain to a digital system, and you can essentially at that point achieve immortality. Those are big benefits, and those are big things what we're reaching towards, but I don't care if Grindhouse does it or not. I hope someone does it. So if we open source all of this stuff and say we're working on a heart, or you guys working on a heart too, let's share information and help humanity with a good heart. I don't care who makes $1 million doing it, I just want the good heart. A comunidade científica profissional pode assim evoluir graças à determinação e aos progressos conseguidos pelos hackers. O MIT, em Boston, é a instituição científica de eleição para tal. Conta com 27 unidades e 78 dos seus investigadores já foram galardoados com o Prémio Nobel. Em pleno campus está uma unidade dedicada ao futuro da investigação. O Media Lab do MIT recebe todos os anos uma centena de estudantes escolhidos a dedo. The Media Lab is a place where the misfits come. Where the people who don't quite fit in electronic engineering, or don't quite fit in biology, or don't quite fit in computer science, people who are multidisciplinary. Those are usually the people who end up at the Media Lab. São estas as pessoas que trazem novos desafios à investigação científica. Information is becoming increasingly available through the internet, and that's something that just didn't exist before. Science has traditionally been done through peer-reviewed journals. And now, more and more, you have open access journals. You have people just bypassing that entire process and just saying, you know what, this is what I did. Go ahead, build on it, do something new. And that just accelerates the pace of research. So I think this open approach, this approach of sharing information, which is traditionally associated with hackers and people who are resourceful, is really what's new here.
Dude, this is the biggest one we've ever had. You can't even get it out. Okay, I got it. O chamado Food Computer, computador de comida, é uma das últimas inovações do MIT. Trata-se de uma simples estufa que poderá revolucionar a agricultura, uma vez que permite otimizar o crescimento dos vegetais e tirar proveito de cada semente sem adicionar qualquer fertilizante. Cada vegetal está ligado à internet através de microcontroladores dotados de sensores. So when you have a plant growing, it's taking a log, this much CO2, with a sensor, this much CO2, this much light, blah, 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 packages it together into what we call a digital plant recipe. And so this pepper is backed up by data. And I think that kind of science should be open. That kind of science should not be owned by anyone. This is the science of life. Like, check, this is the first aeroponic cotton, like, in the world. Like, check out the expression of this cotton here. Like, look, right? Esta estufa não está limitada à comunidade científica. Por umas centenas de euros, qualquer amadora pode construir. Three years from now, I imagine many more of these. We've already sent one of these to Mexico. We're in partnership now on an open data exchange, open hardware exchange between us and Mexico. That's just the tip of the iceberg. More places in the world getting environments like these, sharing knowledge, sharing production. Eventually, we'll reduce the amount of food that we ship physically, and we're going to ship data about food. O projeto Caleb Harper pretende demonstrar que é possível existir um novo tipo de investigação científica. É necessário um tipo de investigação que cruze várias áreas de conhecimento e que se apoie não apenas nas descobertas de cientistas, mas também nas de amadores. When I look around at my field of control environment agriculture is what it would be called, what I see is a field where people can't share knowledge. And that's because they're locking it down behind IP walls or behind disciplinary walls. And I think it could move a lot faster. Look at how the internet was built. Look at Linux, you know, look at Mozilla. Look at these things that made huge advancements because many brains could get on the same tool and express themselves. That's what I'm trying to build with OpenAG. It's good too. O MIT vê nascer dezenas de estufas destas em todo o ano. A sua grande maioria é de acesso livre e os seus criadores partilham as suas ideias com outros hackers na internet. Estes são defensores da independência e da transparência e anseiam por um mundo onde a inovação estará ao serviço da população. Uma utopia que, por agora, apenas se realiza nos romances de ficção científica. Oh, here it is. This is a classic science fiction novel called The Shockwave Rider, I think from 1975? Yeah, 1975, which predicted some aspects of the modern internet in startling detail. There's a classic SF short story from, I think, 1947 called Logic Named Joe, in which, believe it or not, the author actually anticipated the social effects of search engines, of hypertext search engines like Google, in 1947. Talvez o princípio do acesso livre se estenda a toda a sociedade com a generalização da internet. Mas tal poderá ter repercussões tão ou mais importantes que o surgimento do capitalismo no século XIX. It's early days now. The open source hardware people are, I would say, about where open source software was around 1983, 1984. It's just beginning to come together as a culture. The killer app, the equivalent of Linux, hasn't been found yet. Everybody knows it's out there, but nobody's found it yet. Talvez o grande descobridor que irá mudar as nossas vidas e a maneira de ver o mundo esteja escondido na feira de makers. I hate
questions about the future, because I think in some ways we're living in the future today with the maker movement. So I hope it continued to as we add more people to it, that it can retain its fundamental identity. Os hackers não pensam no futuro. Dedicam toda a sua energia a cada um dos seus projetos, a cada uma das suas ideias. I think the concept of what's possible for the general public versus somebody who's working in the space. Like, I know, this is the thing about biohackers that's interesting to me, is that when there's an idea, they explore it immediately. And that's, I think, the difference. Like, if something were to come along the line and say 8 years or something like that, and say, oh, we got an idea that we think we can actually do a brain-computer interface that would be really efficient, blah, blah. Well, the first people are going to try that are biohackers, right? The general public isn't going to see that for another 50 years or even accept it. In the history of electricity, once upon a time you had Benjamin Franklin flying a kite, and there was a key in the end, and he was making very significant discoveries and coming up with new capabilities. And imagine somebody coming up to him and saying, hey, Ben, are you a little worried? You know, electricity and lightning, that's kind of scary stuff, isn't it? I mean, this is coming from the heavens. Isn't there something divine about electricity? I believe that Ben Franklin would have said, you know, I'm flying a kite right now, and this is a key. What you're saying, I suppose, might be theoretically possible someday, but it is 1752 right now, and right now I'm struggling just to get this experiment working with this kite and this key. You have to consider every technology with its pros and its cons. And ultimately, you want to be on the right side of history. A revolução dos hackers está apenas no início.